Ellen, seja muito bem-vinda, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito Joia! obrigada. Ao vivo é assim mesmo, né? A gente vai adaptando, mas vai dar tudo certo. O importante é a gente fazer a informação chegar até os nossos telespectadores, né? Ellen, conta pra gente um pouco o que é a apneia, né? O que ela causa na pessoa. Então, primeiro, deixa eu agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Acho que é uma informação de extrema relevância e que até ontem eu vi um post no Instagram das pessoas meio que tirando uma onda com quem ronca e eu fiquei super brava, até publiquei no meu Instagram. Então, acho que é uma informação importantíssima porque é um problema de saúde que traz consequências gravíssimas. Então, o que é a apneia? A apneia é o nome que a gente dá para a parada respiratória que a pessoa tem enquanto dorme. Então, é uma coisa que o paciente não sabe o que está acontecendo, só sabe se for fazer um exame de polissonografia ou se a pessoa que dorme ao lado começa a perceber que entre um ronco e outro existe um silêncio, que é um silêncio bem perigoso, porque é quando a pessoa não está respirando. Então, por alguma razão, na apneia obstrutiva, alguma região entre nariz até os pulmões, alguma região sofre uma obstrução, a via aérea colaba, fecha, e por mais que a pessoa tente, faça o esforço para respirar, esse ar não passa. Essa é a apneia obstrutiva. A curto prazo, isso gera uma hipersonolência diurna, então aquela pessoa que já acorda cansada, que vai trabalhar sempre cansada, muitas vezes vai dirigir, tem sono ao dirigir, especialmente as pessoas que dirigem, né, longe dos seus trabalhos, pegam estrada, é extremamente perigoso, porque começa a ter muito sono durante o dia, muito cansaço, e a longo prazo nós temos consequências gravíssimas, como um aumento acentuado do risco de infarto, de derrame, problemas cardíacos diversos. Então, começa com uma coisa do ronco, não investigado, piora para uma apneia, especialmente se a pessoa começa a ganhar peso e tudo mais, e a apneia começa a levar a um paciente hipertenso, às vezes uma diabetes, uma síndrome metabólica, como aumento de triglicéridos, colesterol. Isso vai até que esse paciente uma hora infarta. E muitas vezes a gente está tratando só as pontas, as consequências da apneia, como tratar uma hipertensão, sem checar o sono. A medicina do sono é uma coisa nova, recente, e muitas vezes os profissionais não estão preparados para perguntar como é o seu sono e pedir um exame, por exemplo, de polissonografia, que é essencial. Uhum. E no caso que você comentou, a apneia, ela gera pressão alta? Quais são os outros sintomas, além do sono, como você comentou também, né? Como identificar essa apneia do sono? Às vezes a pessoa não tem alguém ao lado para poder adverti-la, né? Mas como que a pessoa pode entender já os sintomas para ela já ser encaminhada para um especialista? Joia. Os sintomas mais visíveis, e isso inclui uma apneia que já está acontecendo há algum tempo, é realmente esse sono e esse cansaço demasiado durante o dia, mas muitos pacientes referem pesadelos constantes e pesadelos repetidos, como, por exemplo, sonhar que está se afogando, que está fugindo de uma situação de risco. Às vezes, nessa tentativa do organismo de respirar, esse sufoco se reflete num sonho, isso leva a pessoa a acordar para respirar. Então, pacientes que falam que acordam às vezes engasgados, sufocados, que acordam com o próprio ronco, que têm pesadelos constantes, são características que levam a gente a, opa, vamos investigar o sono. Mas o que bate o martelo mesmo e fala, existe um problema de apneia do sono, é o exame da polissonografia. Então, quando a pessoa começa a sentir esse tipo de desconforto, eu acordo com o meu coração acelerado, por exemplo, isso já é o sinal do organismo fazendo um esforço para respirar. Ou a pessoa que fala, eu acordo muitas vezes durante a noite, fico picando à noite. Então, vai ter um sono fragmentado, isso leva a um cansaço durante o dia,
e muitas vezes essa fragmentação é justamente a pessoa acordando para respirar, porque quando relaxa e dorme, só o relaxamento de toda essa estrutura, de toda essa musculatura, causa o colabamento da via aérea, o ar não passa, ela faz a apneia e acorda na tentativa de respirar. Então essas são as características mais comuns. Quando isso vai passando, então começa uma alteração de memória, começa uma diminuição da libido. Então o paciente quer lembrar de coisas do dia anterior e não consegue. Por quê? Porque não faz todos os sonos, que cada um tem uma função, e dentre essas funções, por exemplo, tem sedimentação de memória. Então, esse paciente, por exemplo, é um paciente que tem dificuldade de aprendizado, muitas vezes. Então, são coisas que a gente vai notando que não estão normais durante o dia e que justificam a gente pedir um exame do sono. Excelente. E nesse caso, Ellen, qual que é o especialista que a pessoa pode procurar e quais são os exames imprescindíveis para que a pessoa faça e tenha um resultado efetivo daquilo que ela tem? Tá. Então, especialista, isso é super importante. Existem, no tratamento da apneia do sono, é um tratamento multidisciplinar. Então, existem diversas especialidades envolvidas. O importante é você pegar um profissional que seja especialista em sono. Então, você pode procurar um otorrino, que normalmente é o primeiro que as pessoas procuram, especialmente porque vão com a primeira queixa de ronco, especificamente. Mas podem procurar, por exemplo, um neurologista, um psiquiatra, porque alguns pacientes começam a ter características de ansiedade e depressão. Então, se você pega um psiquiatra que é especialista em sono, ele vai pedir uma polissonografia. Esse é o exame principal. Então, todas essas especialidades estão envolvidas nisso. Para tratamento, a gente tem fono, que muitas vezes trabalha com essa musculatura para deixar a estrutura mais rígida e parar com essa flacidez que gera o fechamento da via aérea. A gente tem pneumologista envolvido, muitas vezes cardiologistas envolvidos justamente por causa da consequência que é a hipertensão. Nós temos tanto médicos como fisioterapeutas envolvidos no tratamento, dentista, desde que seja pós-graduado em sono, né, como é o meu caso. Então, existe muitas disciplinas envolvidas, não é só uma pessoa envolvida. Tanto que eu tenho comigo todas essas especialidades. Então, quando eu pego um exame, eu vou fazer o diagnóstico e ver quem é a pessoa mais habilitada para aquele tratamento, porque existe uma infinidade de tratamentos. Até endocrinologista envolvido, porque às vezes é uma pessoa obesa e que precisa de uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, a gente tem que transitar entre todos esses, sempre especialistas em sono. Certo, e é nesse caso, quando às vezes está mais avançado, né, é todo um contexto, né, de profissionais envolvidos que vai tratar de várias coisas, né, que na verdade já tem um pouco de sequela para a pessoa. Então, quanto antes se descobrir, melhor, né? Exatamente. E essas sequelas é que são importantes da gente ter como referência para pedir o exame do sono. E aí esse é o problema, às vezes o profissional não está envolvido com sono e nem pede o exame. E aí é que fica aquela ponta solta. Vou voltar só aqui na hipertensão para você entender. Claro. O paciente que fica tentando respirar durante a noite, você imagina que fechou a via aérea, não entra o oxigênio. O cérebro identifica que está faltando oxigênio e vai dizer ao coração: coração, trabalha mais rápido aí, porque esse pouco de oxigênio que nós temos tem que distribuir para todos os órgãos. Então esse coração começa a trabalhar sobrecarregado. Você imagina que isso aconteça todas as noites, durante meses, anos. Com o tempo, o coração se acostuma a trabalhar dessa forma. E aí nós temos um paciente hipertenso. E quando o cardiologista, por exemplo, não pede uma polissonografia, a gente começa só a medicar com antihipertensivo, mas a causa às vezes está lá. Muitas vezes, tirando a causa no começo, você nem vai medicar com hipertensivo, porque você vai ter um paciente que vai poder dormir relaxado e não dormir como se tivesse a noite inteira fazendo uma atividade aeróbica. E é claro também, né, Ellen, que os bons hábitos, eles sempre são bem-vindos e são preventivos também, né? O que você indica como prevenção para as pessoas? Uma coisa super importante é manter o peso.
Então, ganho de peso leva a ronco e apneia. Simplesmente por uma coisa tridimensional. A gente não engorda só para fora. Quando a gente engorda, imagina que tem um caninho aqui dentro, molinho. Uhum. Então, quando você engorda ao redor dele. E isso vai ganhando gordura aqui e vai obstruindo. Então, o peso é muito importante daquele IMC, o índice de massa corpórea, ser mantido. Então, esse é, assim, muito importante. Algumas medicações interferem no sono. Então, se você percebe alguma diferença, dificuldade no sono, vale falar com o médico, especialmente medicações psiquiátricas, para que de repente isso seja alterado, mexer em dose, para que o sono seja mais tranquilo, porque algumas medicações fazem isso também. Assim como medicações do tipo relaxante muscular, faz isso, justamente por causa desse relaxamento exacerbado durante aquela noite em que o paciente foi medicado, e bebidas alcoólicas. Tudo isso causa um relaxamento extremo dessa musculatura e predispõe a esse colabamento da via aérea. Então, isso é bem importante. As outras coisas fazem parte da higiene do sono, e aí eu convido até quem estiver assistindo a ir até o meu Instagram, porque lá eu tenho tudo descrito, bem explicadinho. Mas evitar bebidas estimulantes no fim do dia, ter durante o dia uma atividade física diária, ou pelo menos 3 vezes por semana, para que isso seja uma rotina. Então, começar a apagar as luzes 1 hora antes de dormir, ter um ritual do sono do tipo, eu vou tomar um banho morno, coisas acolhedoras, porque a gente consegue condicionar o nosso organismo a dormir melhor. Então, colocar pijama, sabe, coisas que vão indicando para o seu cérebro que você vai dormir. Isso é especial para quem tem, por exemplo, insônia. Insônia, o tratamento melhor do mundo não é medicação, é terapia cognitivo-comportamental. Então, alterar a rotina ajuda a não ter insônia. Então, para dormir bem, higiene do sono, tem diversas coisas que a gente pode fazer para dormir bem melhor. E especificamente para a apneia e para o ronco, vale tentar dormir de lado. Então, vale até tentar colocar um travesseiro nas costas para manter, porque às vezes dormindo você não percebe e vira de barriga para cima. Existem travesseiros que dão um suporte que mantém a pessoa dormindo de lado, e isso é super válido. Excelente, Ellen. Muito obrigada por sua participação aqui. Foi muito interessante, rica em detalhes. Aprendi muito. Eu tenho certeza que também os nossos telespectadores aprenderam muito aqui também. Eu queria que você deixasse aí os seus contatos novamente, para quem quiser acessar você, checar também o seu Instagram, como você falou. Isso. O meu Instagram é @DRA, de doutora, Ellen Quintela. Então, @DRA Ellen Quintela. Ellen com H e 2 L's. E o site é a mesma coisa, doutorellenquintela.com.br. Eu costumo responder bastante pelo Instagram, quem tem dúvidas, perguntas, e passo os meus contatos, o WhatsApp do consultório, e a gente pode conversar e esclarecer dúvidas por esses caminhos. Excelente, Ellen. Com certeza, as pessoas vão querer, né, e podendo já fazer acesso direto com você. Agradeço muito a sua participação aqui, tenho certeza que é a primeira de muitas também. Muito obrigada, ótimo dia para você. Bom dia.